ninguém me responde nada, todo mundo só quer digitar. João Pedro, olha lá, sim. Isabela falou que sim. Eu sei, ó, a Isabela tá com fone aí, consegue falar porque o fone dela tem microfone. João Pedro tá falando. O Nicolas, na última aula, tava falando também. Eu sei que você consegue também falar, Nossa, porque... era eu que tava falando. Eu já Ah, falei contigo hoje. falou nada, mentira. Falei, tu confundiu com o João Francisco. Ah, tá. Achei que era o Francisco, pô. Por causa da voz, achei que era o Francisco. Não, Confundi, mas eu então. falei também, nós dois falou, eu e Nil. Então, Francisco tá falando. Fala o seguinte, fala pra mim, Francisco. Fala alguma Foi, coisa, cara. Francisco. Ah, fala, Francisco. Falar o quê? Ótimo. Fala, Nicolas. Falar o quê? É, pra mim aqui a voz é semelhante. Você, Caraca. a voz é, mas assim, deve ser por causa do meu É voz fone. de telefone muda, cara. É, tá vendo? É bem. Quem falou agora por último foi o Nicolas, não foi? Aham. Então, Francisco, fala. Falar o quê? Então, a voz de vocês é igual, é parecido, não é igual, é parecido pra mim aqui. Por isso que eu confundi. Tá, vamos João lá. Francisco é mais rouco. João Francisco é mais. É, sim, um pouquinho, mas muito pouco. Muito pouco. Quem falou agora? É, Tia Rô. Eu? Eu e Ian, né? Não, João Pedro. Nossa, João Pedro. Que isso, cara? Que voz é essa? Tá dormindo? Falei? Não. Então, tá vendo? Eu pensei que era a voz do Ian. Parecia a voz do Ian. Ô, Ian, fala alguma coisa aí, Ian. Agora ele não quer falar nada, não, né? Agora você não quer falar nada, não, né, rapaz? Ah, tá sem microfone, aí não tem jeito. Eu? Quem? Ah, não. Bom, vamos lá então, pessoal. Na última aula, eu tinha passado para vocês, vou compartilhar minha tela aqui, que aí eu vou jogar para o módulo lá no, na plataforma Eleva, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Eu preciso que vocês me falem algumas coisas. Primeiro, por que que eu preciso que vocês falem? Porque quando eu não estiver nessa tela aqui, ó, essa tela eu consigo puxar o chat aqui, ó. Eu clicar aqui. Estão vendo? Só que quando eu não estiver nessa tela, eu estiver, por exemplo, aqui, ó, eu não consigo ver aquela outra tela. E vocês conseguem ver essa tela aqui, ó? Eu estou no módulo Eleva. Estou lá na página de exercício, página Eu consigo 172. ver. Eu Todo mundo consigo. consegue ver? Eu também consigo ver, Saulo. Ó, Só que as letras são muito pequenininhas. tá pequeno? Aham. Tá, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui no meu computador, dá para ampliar. E uma outra coisa que eu preciso que vocês vejam é o quadro. Ué, cadê meu quadro? Pô, puxei o quadro aqui de manhã. Eu vou colocar esse quadro aqui, ó. É um quadro azul, ok? Deixa ele carregar aqui. Deixa eu ampliar. Vocês falaram que isso aqui tá pequeno, não é? Vê se melhorou. Melhorou aí para vocês? Ó, o módulo. Pra mim melhorou. Pra mim melhorou também. Não tava tão. Melhorou? Então Melhorou tá também, Saulo. bom. Beleza. Tá. Sabe por quê? Nós vamos começar a aula hoje esclarecendo as dúvidas em relação às atividades que eu passei na aula passada. Igual eu faço em sala de aula, lembram? A gente começa a aula esclarecendo as dúvidas e a gente parte para o novo conteúdo. Eu passei na semana passada a atividade desse módulo aqui, que é o módulo 5 do 10 até o 20, não foi isso? Sim. Não, Saulo, você, Foi? pra mim, você não tinha falado que era um até o É 10, do não? 10. É do 1 ao 10? Não, desculpa, então É. eu confundi. É porque como são outras turmas, eu acabei confundindo, porque com algumas do fundamental eu passei do 10 ao 20, com outras eu passei do 1 ao 10.
Então, Ô, com 7 não Saulo, foi do 1 ao 10. Pode falar. Só. quando eu fui te mandar o trabalho, eu acho que eu Sim. mandei do 1 ao 20. Não, não Tem tem problema? problema, não. Não. Eu Deixa eu ver quem também. tá querendo entrar. Nicole? Ô, Não, Sal, sem problema nenhum. Oi, pode falar. eu aproveitei já que eu tava fazendo do 1 ao 10, eu fiz do 1 ao 20. Ótimo, sem problema. Sabe por quê? Beleza. Como nós estamos em aula online, eu estou reduzindo a quantidade de exercício, porque tem exercício de outras disciplinas. Eu, particularmente, prefiro que vocês façam tudo, porque é bem melhor. Vocês vão treinando o conteúdo com essa quantidade de exercício que eles determinam aqui, que está excelente, 20. Porém, eu estou pedindo uma quantidade menor para não sobrecarregar vocês, entenderam? Entenderam? Pode responder. Sim. Sim. É porque eu não consigo ler, eu tenho que ir lá no chat, se vocês escreverem Sim. lá, ó, tá? Por isso que eu estou pedindo uma quantidade menor de exercícios. Mas quem fez todos, para mim é bem melhor, tá? Para vocês também, porque vocês começam a entender melhor o conteúdo e ter dúvidas, tá? E aí a questão é essa, pessoal. Quais foram as dúvidas desses exercícios aqui, ó? Vocês fizeram do 1 ao 20, alguns. Alguns devem ter feito só do 1 ao 10. Mas independente se fez do 1 ao 10 ou 1 ao 20, tiveram alguma dúvida? Para a gente poder discutir, começar a aula hoje discutindo sobre as dúvidas? Não, Sal, acho que não. Que eu Não? lembro, eu não tive, não. Tá. Eu vou lá no chat, porque quem não tem microfone pode escrever quais foram as dúvidas lá. Vamos lá. A Nicole perguntou se esse tem que mandar hoje. Isso, Nicole, até hoje, do 1 ao 10, tá? A Alice falou que não teve dúvida. Hanna, obrigado por ter colocado aqui para Nicole. Ninguém teve dúvida em nenhum? Então tá bom, ótimo. Até porque o conteúdo foi bem tranquilo, né? Vamos ser sinceros, esse conteúdo aqui sobre sistema aberto, sistema fechado, o que é um elemento, uma matéria, um material isolante, um material condutor, não é isso? Bom, Sim. então vamos fazer uma coisa. Sempre no final do módulo, a gente preenche aquele mapa conceitual, ok? Deixa eu carregar aqui. Então vamos preencher esse mapa conceitual aqui, porque aí eu vou saber que eu já finalizei esse módulo com vocês, ok? Então vamos lá. Sistema pode ser de 3 tipos, ó. Um, que ele colocou o exemplo aqui, o outro, que ele colocou o exemplo aqui, e o outro que ele falou que é isolado, ok? E ele pediu um exemplo. Quais são os 3 tipos de sistemas que nós temos? Aberto, Aberto, fechado e isolado. Qual é qual aqui? Esse aqui é qual? Aberto. Aberto, pelos exemplos aberto. Ok, anotem aí, por favor. Esse aqui seria qual? Fechado. Por causa dos exemplos, ok? E o isolado? Ele quer um exemplo de isolado. Qual foi um exemplo que a gente viu em aula? Garrafa térmica. Perfeito. Aí no mapa ele vem falando que esses sistemas são formados por materiais isolantes ou condutores, ok? O que é um material isolante? Aqui é o que é. E aqui é um exemplo, tá vendo? Pelo tamanho que ele colocou aqui, ó. Ok? O que é um material isolante? Ele facilita ou ele dificulta a transmissão de calor? Dificulta. Perfeito. Então anotem aí, dificulta a transmissão de calor. Ou podem colocar dificulta a... Como é que se fala? Dificulta o trânsito de energia térmica, ok? Ou um ou outro, é a mesma coisa. Lembrando que energia térmica e o movimento é o calor, ok? Se o isolante dificulta, o condutor vai fazer o quê? Aqui do lado de cá. Facilita?
Facilita. Perfeito. Tá? Então, elemento isolante, tá? Material isolante, ele dificulta a transmissão de calor. E o condutor facilita a transmissão de calor. E aí ele quer o exemplo de um material isolante e um exemplo de material condutor. Qual seria o nosso exemplo aí de material isolante? Isopor? Isopor, pode ser. Perfeito. E qual seria um exemplo bom de um material condutor? Ferro. Ferro. Ou pode colocar no geral, tá? Ferro é um tipo de metal. Se você colocar metal, tá valendo para todos os metais, ok? Mas ferro também é um exemplo. Aí pode colocar ferro, alumínio, aço, enfim. Fecharam aí o mapa conceitual? Posso partir para a aula de hoje, capítulo 6? Bora lá então, Saulo. Show. Pessoal, o capítulo 6 vai falar sobre o conceito de equilíbrio térmico, que na realidade a gente já falou sobre esse conceito, só que ele vai falar desse conceito em relação ao desenvolvimento da vida na Terra, ok? Então ele vai aplicar esse conceito aqui dentro do que a Terra hoje é e o que ela foi no passado para que hoje ela fosse como ela é. Nossa, coisa complicada que eu acabei de falar. Ele quer dizer o seguinte com Não, isso. antigamente era tudo deserto, né? Tipo Marte. Sim, sim, mas isso há alguns milhões de anos atrás. Sim, Na muito, real, muito, 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 muito muito tempo. tempo. E para você ter uma ideia, a Terra, lá no passado, ela era vermelha, ok? O mar era vermelho, Sim, a sim, Terra era muito sim. vermelha, e aí isso foi modificando com os seres vivos que foram colonizando essa Terra virgem, né? E processos químicos também foram modificando toda essa característica também da água, do solo, por isso que hoje a Terra é do jeito que é. Mas a Terra antigamente era literalmente um inferno. Vulcão para tudo quanto é lado, pouca água disponível, água na forma líquida, ok? Bom, começando a aula de hoje aí, primeiro nós vamos voltar ao conceito de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Nós fizemos uma prática no laboratório sobre isso, lembra? É quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, é isso? Perfeito, Nicolas, não foi? Aham. Então, perfeito. É exatamente isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Não. É exatamente isso, tá? O equilíbrio térmico é quando eu tenho dois corpos e esses corpos alcançam a mesma temperatura. Eles estão na mesma temperatura naquele mesmo local, ok? E aí, quando a gente fala de equilíbrio térmico na Terra, a gente está falando exatamente sobre essa situação. A Terra, vamos pensar Terra, planeta Ela como um tá todo. tipo no centro. Tá no centro. Não tá tão perto do Sol, mas também não tá tão longe. Sim, mas se a Ela gente, fica assim para poder ter vida. sim, se a gente for pensar a questão da posição da Terra em relação ao Sol, sim, isso é verdade. A posição da Terra em relação ao Sol é uma posição estratégica. Se tivesse mais perto, seria muito quente. Se tivesse mais distante, seria muito frio. Perfeito, Nicolas. Uma outra coisa importante aqui na Terra é o seguinte: vocês já perceberam que próximo da linha do Equador, tá? Todo mundo fala da linha do Equador. Nós temos os maiores desertos. Pega o mapa, vamos pegar o mapa Não, mundi aí. não, nunca percebi isso. Não, Vou vamos ver lá. aqui. Vou pegar o mapa mundi aqui. Para vocês terem uma ideia. Vou pegar esse aqui, ó. Só que esse tá no Pinterest, esse vai ficar difícil de trabalhar. Ah, vai. Vamos esse aqui mesmo. Deixa eu ver se ele dá para ampliar ele aqui.
Mas não dá para ampliar muita coisa, não. Pô, sacanagem. Mas não tem problema, não. Olha só. A linha do Equador tá muito pequeno para vocês aí? Bastante, Saulo. Tá, né? Queria um mapa mundi que ficasse grande na tela de vocês. Deixa eu ver se esse aqui vai. Bom, eu vou falando, que aí vocês vão compreender essa situação. Bom, clique para ampliar. Ah, melhorou. Aqui, ó. Aqui é o mapa mundi, ok? E aí nós temos a divisão política, né, e a divisão física, propriamente dito, da Terra em relação à questão dos continentes, tá? Aqui, bem aqui, ó, passa a linha do Equador. Vocês conseguem ver? Essa lupazinha aqui, ó. Sim, sim. Tá? Sim, Então, ó, Saulo, tô conseguindo ver. bem aqui no meio passa a linha do Equador. A linha do Equador divide o nosso planeta em parte Duas partes. norte, isso, e parte sul, ok? Então tem o hemisfério norte aqui para cima, o hemisfério Uhum. sul aqui para baixo, a partir da linha do Equador, que é essa linha aqui no meio, ok? Sim, sim. Que passa aqui, ó, por incrível que pareça, ela passa na floresta amazônica, ok? Porém, nessa faixa aqui da linha do Equador, um pouquinho mais acima dela, existem os maiores desertos. Aqui, ó, nós temos o deserto do Saara, nessa região, ok? Aqui nós temos alguns desertos, até mesmo na Austrália, um pouquinho mais embaixo, ok? Então, essa área aqui é uma área muito quente do nosso planeta, muito, muito quente, ok? Por incrível que pareça, apesar de ser deserto nessa área, nesse continente, aqui no nosso continente, no sul, né, no hemisfério, na América do Sul, é uma das maiores florestas do mundo. E aí é muito engraçado, porque a gente até discute sobre isso. Como que eu tenho uma faixa, que é uma área muito quente, que nas outras regiões são desertos, e aqui nós temos uma floresta, ok? Porque se eu tirar essa floresta daqui, ó, nunca mais eu vou ter uma floresta igual à floresta amazônica. Por quê? Porque vai virar deserto, porque é uma área quente. Então aconteceu alguma coisa nessa região, lá no passado, que ela não era aqui, ela era colada aqui, ó, quando isso tudo aqui, ó, estava unido, tá? Um grande, um supercontinente, tá? Pangeia, que aí formou toda essa estrutura arbórea aqui. E ela permaneceu. Porque uma vez que você tirar essa estrutura aqui, já era. Isso aqui vira deserto porque o clima não favorece essa situação. Compreenderam? Ó, Saulo, então quer dizer que a linha do Equador para cima, uma parte mais, a parte mais quente? Na linha do Equador aqui e na Ah, linha do tá. Equador para baixo. Então pensa como se fosse dois dedinhos aqui, ó, colocando a tela no meu computador, o mão aqui no meu computador. Dois é muita coisa. Um dedo para cima, um dedo para baixo. São áreas dentro do nosso planeta que são muito, muito quentes, ok? Por causa que ela é uma área central, tá? E aí, quando você vai lá em cima nos polos, ó, ou aqui embaixo nos polos, são as áreas mais frias, ok? Aqui em cima é o Polo Norte, Groenlândia é um bom exemplo disso, muito frio. Aqui em cima, nessa área da Rússia, Estreito de Bering, que fica aqui, ó, que isso aqui, ó, tá colado aqui, tá? Porque isso aqui é redondo. É muito frio, muito, muito frio. Assim como a Antártica, que é muito, muito frio, ok? Então nós temos uma área muito fria nas pontas, uma área temperada, que é essa área aqui e essa área aqui, ok? E uma área muito quente, que é a linha do Equador. Saulo, Oi, o João Pedro perguntou o que sim. que aconteceu para os países se separarem. Ah, sim, é a tectônica de placas. Como que funciona isso? Aqui, ó, entre um país e outro país, nós temos o oceano. No caso aqui, o Oceano Atlântico entre o Brasil e a África. Existem umas placas. Ah, João Lucas. Existem umas placas, uns cortes, tá?
entre um país e outro país. No Japão é pior ainda, o Japão fica aqui no cantinho. O Japão, as placas, tem 2, 3 placas aqui no Japão, e elas ficam se movendo constantemente. Essas placas é como se fosse, o João Pedro, imagina o seguinte, você consegue, na sua cabeça, pensar naquele tatame lá da escola, o tatame do judô? Eles não são de encaixe, um tatame com outro tatame? Elas ficam batendo uma na outra, né, Saulo? Ou Elas fica... estão Então, coladinhas imagina, uma na outra. imagina 2 placas daquela de tatame. Estão unidas Uhum, aqui. Quando uma bate na outra, forma grandes montanhas, ok? sim. O Himalaia é um exemplo disso, né? Os Andes é um exemplo disso. É quando uma placa, ó, são placas. Quando uma bate na outra, e elas fazem isso aqui, ó. Forma grandes Sim. montanhas. Quando as placas se separam, formam fossas na água, Sim, vai ok? formar tipo. Ô, Saulo, o Oi. Grand Canyon foi evento disso? Foi Sim, por isso? o Grand Canyon, na realidade, é uma estrutura de diferenciação de placas. Ali é como se 2 placas fizessem isso daqui, Nicolas. Ó. Elas nem bateram para subir e nem se afastaram. Elas fizeram isso, ó, deslizaram uma em relação à outra. Ok? Ah, E tá. aí Achava forma que aqueles tinha buracos separado ali. por causa desse buraco, assim. Sim, sim, não, mas é isso mesmo. É tectônica de placa ali. Ok? Uhum. O João Pedro, compreendeu? Então tinha placas que estavam juntas, se separaram. Nessa separação eu tenho o oceano aqui no meio e os continentes separados, ok? Bom, e aí, moçada, por que eu estou falando dessa questão de temperatura? Por causa do seguinte, o fato de ser muito frio aqui em cima e aqui embaixo, ser mais ou menos aqui e aqui, e ser muito quente aqui no meio, isso distribui o calor, né? Ou a falta dele na Terra inteira. Então nós temos correntes que a gente chama de correntes de conversão. Esse ar frio troca calor com esse ar quente aqui no meio e faz com que a Terra como um todo tenha uma temperatura média, ok? Ou seja, um equilíbrio térmico. Mas o que eu estou falando é o seguinte, pessoal, não significa que lá na ponta da Rússia vai ter a mesma temperatura do que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Não é isso. Saulo, Oi. então quer dizer que a Amazônia pode ser considerada tipo equilíbrio térmico? Sim, a Amazônia, ela colabora, a floresta amazônica, ela colabora para esse equilíbrio térmico, porque ela libera vapor de água por causa das árvores. Então, ela colabora sim para que tenha umidade na atmosfera e para que esse equilíbrio ele permaneça, ok? Uhum. Se eu tirar a Amazonas, a floresta amazônica, melhor dizendo, daqui, né, que não é só no Brasil, pega também a parte do Peru, Colômbia, Venezuela, tal, eu teria sim um aumento da temperatura no mundo inteiro, apesar de ser só um trechozinho aqui, ó, em relação ao mundo, entenderam? Porque ela entra nesse processo Entendi. de equilíbrio. Mas ficou claro isso que eu acabei de falar? Sim, Não significa sim. que agora lá no Canadá tem a mesma temperatura do que aqui no Rio de Janeiro. A temperatura é totalmente diferente, No ok? Canadá deve agora estar nevando, ou deve estar, tipo, aqui chove, não, lá neve. Não, vamos pensar no seguinte: a gente viu isso no ano passado. Quando aqui em cima é uma estação, aqui embaixo é uma estação contrária. Lembram disso? Uhum. A gente viu isso no ano passado. Então, agora no Brasil nós estamos em qual estação do ano? Outono! Outono. Então lá em Corrido, cima é o Saulo. quê? Então no Canadá agora é o quê? Primavera. Primavera. Então não está nevando lá não, ok? Porque eles estão na primavera. Mas com certeza, lá hoje deve estar um pouco mais frio do que aqui, ok? Porque a primavera deles não é a primavera nossa. Nossa primavera é quente. A primavera deles, eles estão saindo do inverno. Então ainda é uma primavera um pouco fria, ok? E aí agora a gente vai entrar no período frio aqui, que é inverno, e aí eles vão entrar no período de calor lá em cima, ok? Uhum. Por isso, aí vamos pensar na questão atual. Coronavírus.
Coronavírus é um vírus, é uma virose de gripe. Por que que esses países aqui de cima foram os mais afetados? Ó, a Itália está aqui, ó. Itália aqui em cima, Itália é hemisfério norte, ok? China está aqui, ó. Estados Unidos está aqui, porque esses caras estão saindo de um inverno, ok? E no inverno, a propagação de um vírus de gripe é melhor Ele ou é mais pior? fácil dele de reproduzir, aí se multiplica mais rápido também. Exatamente, é. O clima favorece, ok? E aí o Sim. Brasil está entrando agora, vai entrar no inverno, porque a gente entrou agora no outono, daqui a pouco vem o inverno. Vocês acham que vai acontecer o que aqui no Brasil, então? Para Ih, rapaz. frente. Vai piorar, entendeu? Quando a gente entrar no inverno. Entenderam a lógica? Sim. E lá vai melhorar, porque eles vão entrar no verão, ok? Bom, voltando. Então vou tirar o mapa mundi aqui. Vocês compreenderam direitinho o que eu falei? Sim, Saulo. Essa diferença de temperatura em relação à ponta, ao meio, ou entre a ponta e o meio, faz com que a Terra, na média, tenha uma temperatura média, ok? E é isso que a gente chama de equilíbrio térmico na Terra, tá? Uhum. Bom, e aí, moçada, quem garante esse equilíbrio térmico na Terra é lógico que é o Sol, ok? Sim. Só é Porque se possível. não tivesse ele, ia ficar todo frio e ia congelar a terra. Exatamente, tá? Nós já tivemos aqui na Terra período de glaciação. O que que significa isso? Congelou isso Ele ficou tudo. congelado. Isso. Só que por que que aconteceu isso? Porque depende muito da questão do efeito estufa. Eu só tenho uma temperatura média na Terra devido ao efeito estufa. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho para falar sobre isso, ok? Ô, Saulo, Oi. a terra primeiro, qual que foi primeiro? Ela foi mais afastada primeiro ou foi mais perto do Sol? Antes dela estar nesse equilíbrio. Não, olha só, a Terra sempre esteve nessa posição uma vez que ela foi formada. Todos os Uhum. planetas, quando foram formados dentro do sistema solar, Nicolas, eles já foram formados no local que eles estão, ok? Ah, tá. Em relação ao astro, em relação ao Sol. Então, eles já Aham. foram formados nessa órbita, ok? Apesar de Uhum. terem estudos que mostram que a gente tem se afastado, a gente tem se afastado assim como o Sol também está se afastando. Então, a distância entre Terra e Sol continua a mesma coisa, ok? Desde quando foi formado. Nicole falou uma coisa importante. Desliga o microfone quando parar de falar. Porque... Ah, tá. Mas não tem Beleza, problema, não. Saulo. Quando vocês quiserem falar, abre o microfone, fala, fecha, abre de novo, só para não ter nenhum ruído. Bom, moçada, voltando então, tá? Marquem, por favor, isso aqui é importante, tá? Equilíbrio térmico, a gente já falou, mas se quiser marcar, ó, esse é o segundo parágrafo da página 177, marca aqui, até aqui, ó, essas 3 linhas aqui, tá? E uma coisa muito importante é a temperatura média da Terra, tá aqui, ó, a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius, ok? Não significa que aqui esteja 15 e lá nos Estados Unidos também está 15, por exemplo, ou lá na Rússia. Aqui pode estar 30, mas lá a temperatura vai estar menor. E aí, na média, pegando a média de todos os locais, a média é 15 graus, ok? Até porque 15 graus pra gente é bem frio. Alguma dúvida? E aí que vem falando um pouquinho sobre se o Sol é realmente uma estrela, tal. Depois vocês dão uma lida nisso aqui, tá? Ô, Saulo, Oi. o propósito da matéria é só isso mesmo? É falar sobre equilíbrio térmico e a importância desse equilíbrio para a vida na Terra, ok? Ah, tá. Então, essa explicação você já explicou tudo, né? Já, agora eu vou falar um pouquinho dos seres vivos. Beleza. Pera, como assim que eu a ver com equilíbrio térmico? Você vai entender agora. Ah, tá. O ambiente, tipo, o ambiente que eles têm que viver, né?
Isso. O ambiente, dependendo do ambiente que eu tenho, vai favorecer um tipo de organismo ou outro tipo. Por Sim. exemplo, você só tem pinguim no Polo Sul, mas só existe urso no Polo Norte. Por que que tem essa diferença? Tem a ver com a questão de posição geográfica, ok? Que favorece pinguim lá embaixo e favorece urso lá em cima, tá? Sim, sim. Pessoal, eu recomendo para vocês, esse filme é muito legal. Alguém já viu esse filme chamado Perdido em Marte? Eu já vi. Com Matt Damon? Ah, é aquele cara que planta batata lá em Marte? Isso, aquele mesmo, João Ah, Pedro. então eu já vi. Cara, esse filme é muito bom. Quem não viu, aproveita aí que tá em casa de bobeira, coloca pra ver. Esse filme tem lá no Netflix. Quem tem Netflix, pesquisa lá. Quem não tem Netflix, pesquisa na internet mesmo. Você acha alguns sites que oferecem filme gratuito, ok? Não. Não entendi. Quem falou? Como é o nome mesmo? Perdido em Marte. Tá no módulo de vocês aí, página 177. Passou na sessão da tarde. Passou? Que dia? Há um tempo atrás. Ah, tá. Pô, mas legal, cara. Esse filme aqui é muito bacana, tá? E ele vem falando exatamente sobre isso. Como que uma espécie começa a se estabilizar ou vamos dizer assim, colonizar um planeta novo. É muito bacana o filme, tá? Pode falar. Tá ruim o microfone, pode falar. Eu Sim. vou. Ô, Marcos. Marcos, seu som tá muito bugado. Ô, Marcos, olha só. Seu microfone tá muito ruim. Digita pra mim o que você quer falar. Tá chegando muito picado, não consegui entender, não. Ou tenta de novo falar. Pode falar. Ou digita. Fala, Marcos. Vamos, rapaz. Hein? Marcos. Sumiu mesmo, Saulo. Sumiu. Acho que ele foi dormir, né? Acho que ele tava falando, eu tô com sono, eu vou dormir. Brincadeira, Marcos. Digita aí o que você ia perguntar ou ia comentar, que aí eu vou dar uma lida daqui a pouquinho, ok? Bom, moçada, pra gente continuar, eu tô sentindo falta aqui da Rebeca. Precisa não, relaxa, tá. Senti falta hoje da Rebeca, da Evelyn e da Maria Laura. Não, a Maria Laura. Ana Lívia. Ana, cara, não sei por que eu Tô sinto rindo. com Maria Laura. Nossa senhora! Os professores falam Maria Laura em tudo, Saulo. Não, mas eu não sei por quê. Mas sabe o que pode acontecer? Não, tranquilo, Marco. De boa. É porque tem uma aluna nova também, no 8º ano da tarde, chamada Laura. E aí eu chamo ela tarde de Lívia. Entendeu? E aí eu acabo chamando a Lívia de Laura, porque é o nome da menina. E aí Igual o Luísa te chamando de Laura. Hein? Igual o Luísa no passado. Isso, exatamente. É estranho. Ô, Sei Saulo, lá por quê. me fala Vou falar. o sentido de chamar a menina que chama Laura de Luísa. Não sei. É isso que eu tô falando. Não sei por que eu associei o nome dela a outra menina. Não O ser sei. humano é muito estranho, Saulo. O ser humano é muito estranho. Gente, pior é minha mãe. Minha mãe Ô, confunde Saulo, até gênero. vou Minha mãe me maratonar chama de uma Paulinho. série hoje. Hã? Ô, Saulo. Eu vou maratonar uma série hoje. Saulo, minha Qual família. série? Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço Sei me chama de lá, vou Lucas. ver qualquer uma aqui.
Me chama de Me Lucas. fala uma série boa. Te chama de quê? Lucas. Lucas? A maioria das pessoas fica me chamando de Lucas. Por que Lucas? Eu também não sei, Saulo. Me chama de Lucas, o pessoal, pô. Vai entender, né? Meu nome é Nicolas, é Lucas. Sim. Lucas. Pô, a Ô, minha mãe, Saulo, gente, a eu falei pra maioria das vocês. pessoas me confunde com meu irmão, mas só o nome, assim, eles do nada falam assim, ô, João, Com o João. Francisco também. Não, mas assim, João de João Francisco vai, né? Porque é João Francisco. Imagina, tipo o Nicolas que falou aí, Lucas. Não tem nada a ver, né? José O Nicolas. cara aqui que trabalha com ô, meu pai, Saulo, né? se você ele falou... me chama Minha mãe de tem hora que me confunde. Peraí, calma. E Fala eu um de cada como... vez aí. Pode Ô, falar. Saulo, aí, Sim, o cara que trabalha com meu pai, né? Que vem descarregar o carro aqui em casa, né? sim. Aí ele fica me chamando de Arthur. Arthur? Nossa, não É tem isso nada a ver. Arthur. Quem ia falar aquela hora? Pode falar. Eu. Fala aí, Francisco. Ô, Saulo, lembra aquela hora que eu tava falando que me confundi com meu irmão? Sim. Você falou alguma coisa depois, é porque eu saí sem querer, eu fui me mutar? Não, falei. Você falou que confunde e te chama de João, mas você é João Francisco, então não fica tão ruim. Não, porque o nome do meu irmão é Antônio, eles falam, ô, Antônio, João. Ah, tá. Entendi. Isabel falou que a avó dela chama ela de Gabriela. Pô, não, ainda vai. Minha mãe confunde gênero, gente. chamar os dois. Ô, Saulo, pra Oi. você ouvir o nível. Meu pai já me chamou de Lucas, e ainda mais ele colocou o negócio lá de data, né? Que Sim. ele coloca a data em aplicativo assim, quando ele vai passar a me trocar o celular, quando eu troco, né? Quando o meu já tá quebrado, assim. Aí eu passo pra ele trocar os dados assim. Aí ele coloca o negócio de idade, daí ele colocou que eu tenho 22 anos só. Eu, hein? Ele botou, só ele colocou em 1988 que ele colocou que eu nasci só. Eu, hein? Tu não quer acessar Instagram, YouTube, não, filho? Aí. Nicolas, tinha que ser maior de De idade. 12 anos, se tiver menos de 12 anos. Ele confundiu real, ele perguntou assim, ué, Nicolas, tu não nasceu não? Nessa data não? Ué? Ele chegou mesmo, Saulo, e disse isso, disse assim, ué, tu não nasceu nessa data não? É. Aqui, o João Pedro falou que a avó dele chama ele de Márcia. Essa é boa. Tá parecendo minha mãe. Oi. Não, o nome do filme não é Perdido no Espaço, não? Não. Cara, Perdido no Espaço é série, doido. Tá. Sim. Marte. Perdido em Marte. Tá aqui, ó. Saulo, Oi, fala aí, João. minha mãe tem hora que me chama de Tadeu, de Vinícius, de Clóvis, Murilo. Nossa. Terrível. Ô, Lucas, o Lucas colocou aqui que a aula está sendo gravada. Não, tranquilo, relaxa. A gente já trabalhou um conteúdo, agora a gente vai para outro conteúdo. Ô, Mas Saulo, é engraçado esse negócio de trocar nome, é terrível mesmo. Pode falar. eu tenho duas coisas pra falar. O Sim. João Pedro confunde com o Vinícius, Clóvis, porque é tudo tio dele. Te confunde? Não, confunde Tô com o dizendo- Pedro. Ah, tá. Entendi. É tio dele. Aí é mais fácil de confundir. Igual eu me confundi com meu irmão. Entendi. Entendeu? Só que aí já pensou, o Marcos fala assim, o Marcos Felipe. Ele fala assim, Me confunde com meu pai, cara. Não, assim, ó. O Marcos falou assim, não é Perdidos no Espaço? Aí ele falou, não, ele é Minha Vida em Marte. Não. Vocês Vai fizeram uma, lá, o pessoal lá em Marte vocês brigando. fizeram uma sopa aí de Perdido no Gente, Espaço com Minha Vida em Marte, Isso aí, enfim, Saulo, fez uma maçaroca aí de filme. uma Eu acho maçaroca de minha série, vida filme. Ô, Saulo, eu Aqui, só vamos lá. te- Deixa eu recomendar uma série legal para vocês, que é uma série que trabalha a parte também de ciências, tá?
Eu Vocês gostei. querem ver uma série legal? Vê essa daqui, ó. É The Big Bang alguma coisa, não é? Não, essa daí eu nem gosto, não. Essa daqui, ó. The Ah, Rain, tá, pensei que Maneira, fosse. maneira. tá? É The Big Bang é teoria. Pra gente ver. Sim, Sério, a Sal. teoria do Big Bang não é legal. A série é legal, mas assim, não, ela é bobinha, assim, é muito comédia. Só uma coisa legal, vocês querem uma coisa bacana? Assiste eu essa baixei daí, ó. agora na Netflix, aí eu Porra, quero. Ô, Sal, do jeito que eles falam de... Eu falo em um mês, eles falam em um dia. Então, eu fico muito irritado, porque quando eu vou ver minhas séries, aí chega a série nova, né? Aí, aí quando eu vou ver a série, vai Sim. lá, as séries terminam incompletas. As séries que eu vou ver, todas, Ô, ainda não brincadeira. terminou os episódios. Já 2 séries que eu vi, Sal, demorou um tempão pra eu terminar de ver. Pô, até agora não lançou episódio novo. Não tem jeito. Mas, ó, assista essa daqui, ó, que tem duas temporadas, tá? The Rain. Já vou adiantar. Quando termina a segunda temporada, termina como se estivesse no meio da parada, ok? Você vai ficar com What? raiva. Mas é legal. É legal. Bom, vamos lá, vamos continuar, que eu tenho que finalizar para falar um não pouquinho achei, sobre a questão de seres vivos. É o Raio. O nome em português seria o Raio, ok? Pode assistir que vocês vão gostar. Isso é muito legal. É na Nossa, Netflix. Tem no Netflix, ok? eu vou ver na net. Vamos lá continuar, moçada. Beleza. Moçada, então nós temos alguns fenômenos que vão interferir o equilíbrio térmico da Terra. Que fenômenos são esses? O primeiro foi o que eu acabei de falar para vocês. Dependendo da posição que aquele ecossistema está em relação à Terra, ou está muito no polo, ou está na parte mais voltada ali para o Equador, tá? Você vai ter uma temperatura maior, no caso ali próximo da linha do Equador, ou uma temperatura muito menor, dependendo do polo. Para vocês terem uma ideia, o módulo vem mostrando para vocês aqui, no Polo Norte, a média da temperatura lá é menos 34 graus Celsius, ok? E aqui embaixo, no Polo Sul, a média da temperatura é menos 49 graus Celsius. Então, aqui embaixo é bem mais frio do que lá em cima, ok? Isso tem a ver, pessoal, com a questão de posição desses polos em relação à Terra, em relação à inclinação do eixo da Terra, ok? Como a Terra ela é levemente inclinada, o Sol, não o Sol, mas a energia solar, ela chega aqui, né, os raios solares, a irradiação, ela chega com uma curvatura maior ou menor. E é essa curvatura que vai influenciar essa questão da temperatura, ok? Alguma dúvida? Não, Saulo. Tá. Isso tem a ver também, pessoal, com a nossa atmosfera. Então, nós estamos falando quais são os fenômenos. O primeiro tem a ver com a questão da curvatura da Terra, tá? Essa inclinação que a Terra tem em relação ao seu próprio eixo, tá? E o segundo tem a ver com a atmosfera. Se eu tiver, por exemplo, uma atmosfera que tenha muitos gases, muito vapor de água, por exemplo, na atmosfera, a radiação ela consegue entrar, mas ela não consegue voltar, sair. Então eu vou ficar com aquele dia muito abafado. Vocês já perceberam que um dia, quando está muito abafado, você fala, caramba, hoje não está nem quente, o céu está nublado, mas fica aquela sensação de abafamento. É um dia nublado? Já perceberam isso? Sim, só ontem mesmo pra mim aconteceu isso. Ontem de noite tava frio, só que tava muito abafado aqui. Tava nublado? Tava que nem hoje tava nublado aqui. Não tá Sim. só... Pode falar, que eu não entendi. Mas Aqui tá muito frio. aí em Areal tá frio? Hoje tá meio fresquinho. Esses dias tá frio, sim, Sal. Aqui em 3 dias tá fresco, não tá quente hoje, não. Ontem eu estive em Areal. Realmente Areal tá uma temperatura menor do que aqui, mas não tá tão frio assim, não. Não sei de manhã, né? Que eu tive aí ontem à Aqui de tarde. manhã
Eu acordo quando era de manhã, quando eu tinha que ir pro colégio, assim, né? Quando eu acordava, nossa, Saulo, parecia que eu tava dentro de uma geladeira. Eu tinha que ir o mais rápido possível para pegar uma calça comprida e botar um casaco. Entendi. E aí, moçada, vocês podem perceber, tá? O que eu acabei de falar com vocês, vocês vão começar a observar agora na natureza. Um dia que tiver muito abafado, tá com aquela sensação de abafamento, você fala, caramba, não tem sol, você vai perceber que tá claro, né? Lógico, porque é de dia, e vai estar abafado. Você vai falar, caramba, tá muito abafado. Você vai olhar e você vai perceber que num dia muito abafado, o céu tá sempre nublado. Porque é esse céu fechado que faz com que intensifique o efeito estufa, que eu vou mostrar agora para vocês, ok? É isso aqui, ó, tá? Nós estamos aqui, ó, na Terra, tá? A radiação, ela vem do Sol, ela atravessa a primeira radiação, porque ela tem uma intensidade maior, ela bate aqui na Terra e ela volta, ok? Quando eu tenho um dia nublado, ó, o raio atravessa essas nuvens, que é vapor de água, ok? Só que ele não consegue voltar por causa dessa camada de nuvem. Então ele fica preso aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? E aí é isso que causa esse abafamento, faz com que a Terra fique com uma temperatura maior do que o normal. Só que tem um detalhe, pessoal, esse processo aqui é um processo natural, eu não estou falando de poluição, eu estou falando de vapor de água, estou falando de nuvens, ok? Porém, a industrialização, carro, indústria, tudo que queima combustível, né, que libera gás na forma de gás carbônico, metano, esses gases se acumulam aqui na atmosfera. E quando eu tenho esse gás acumulado, ele faz o efeito das nuvens, que eu acabei de falar, ok? E aí ele intensifica o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um efeito natural, ok? Que mantém a temperatura da Terra uma temperatura média. Não faz ser nem tão frio, nem tão quente, ok? E isso aqui é importante para os seres vivos. Porque imagina o terror, como se fosse num deserto. De dia um calor de 50 graus. À noite um frio de menos 10, menos 20. Seria um horror, né? Imagina. Muito quente, muito frio. Não teria ser vivo que aguentar por muito tempo uma variação tão grande assim. Tipo deserto, né, Saulo? Oi? Tipo deserto. Sim, exatamente. E é por isso que o efeito estufa é um efeito natural, ok? Que garante a vida na Terra, tá? Mantém essa temperatura média. Porém, com a industrialização, né, e a queima de combustível fóssil, esse efeito está aumentando. E aí, o aumento desse efeito gera o famoso aquecimento global. Ou seja, o aumento da temperatura média da Terra. Então, a Terra, como um todo, de tempo em tempo, tem aumentado a temperatura. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, Saulo. Ô, O Saulo, Ian eu falou não. que frio está em Petrópolis. Está muito frio lá em Petrópolis, Ian? Aí eu vou colocar uma situação para vocês aqui. Por que que Três Rios é muito quente? Por que que Areal não é tão quente quanto Três Rios e não é tão frio quanto Petrópolis? E por que que Petrópolis é frio? Olha, estou falando de Porque três... é região serrana. Então, mas eu estou falando de 3 municípios próximos um do outro. Ó. Três Rios está aqui, Areal está aqui, Petrópolis está aqui. Três Rios para Areal dá 20 Caraca, quilômetros. Saulo, eu ia saber te responder, só que eu esqueci. Eu já De ouvi Areal falar. para Petrópolis dá 30 quilômetros, 40 quilômetros. De Três Rios para Petrópolis vai dar uns 70 quilômetros. É próximo um do outro, ok? Por que que aqui é muito quente? Por que que aqui é mais ou menos? E por que que aqui é muito frio? Alguém falou aí, porque é região serrana, tá? E o que que a região serrana tem a ver com isso? Fala para mim. Por causa da serra? Porque é mais alta. Porque é mais alto, isso, exatamente.
Ô, Pedro. Quem falou foi E João Pedro, não foi? Petrópolis fica mais alto. Exatamente. Vamos Fui eu. comparar. Petrópolis Sim. está lá em cima, 800 e poucos metros. Areal está a 600 e pouco. 3G está a 400 e pouco, ok? Então, 3G está mais baixo. E aqui nós não temos muitas árvores, então nós temos pouca cobertura vegetal. Isso faz com que isso daqui, 3G está aqui, ó, num vale. Como não tem muita árvore, é muito quente. Aí vem para Areal. Areal tem uma boa cobertura vegetal, só que não está tão alto. Então é um clima legal. Quando vai para Petrópolis, Petrópolis está aqui em cima. Tem uma grande cobertura vegetal e está no alto. Por isso que é mais frio. Ok? Então, lugares próximos, igual eu acabei de falar, Três Rios, Areal e Petrópolis. Apesar de serem próximos, a altitude vai influenciar nisso. E a cobertura vegetal, lógico. Ok? E aí, moçada, termina o conteúdo de hoje. Eu só vou falar um pouquinho, aqui ele vem falando eu e o mundo, e vem falando sobre a questão do efeito estufa e aquecimento global, tá? Ô, Saulo, pera aí Oi. rapidinho. Eu tenho Sim. uma pergunta que não tem muito a ver com a matéria, mas é porque veio aqui na minha cabeça. Aí, Pode falar. já chegou abaixo de zero a temperatura no deserto? Porque eu já ouvi falar que era muito frio à noite. Não chega. Toda noite chega. Abaixo de zero. No deserto, todo dia passa de 40 e toda noite abaixo de zero. Ok? Isso é o padrão do deserto. De dia, a Obrigado. temperatura ultrapassa 40 graus. Geralmente chega a 50, 60. Ok? Quando chega à noite, abaixa de zero. Geralmente é menos 5, menos 10. Ok? Entendi, Saulo. Obrigado. Só que aí, o Francisco, Gonçalo. lá no deserto, só um minutinho, só para concluir. Caraca. Lá no deserto, eu não tenho água. E a água, ela é um regulador de calor local, ok? Então, ambientes que eu tenho água disponível, eu vou ter uma temperatura controlada, ok? Porque a água regula essa temperatura. De dia, a água absorve parte da temperatura, então não fica tão quente. E à noite, a água libera essa temperatura, esse calor, ok? E aí regula a temperatura, não fica nem tão quente, nem tão frio. Como no deserto não tem água, só tem areia, então a areia reflete o calor, então aumenta a temperatura, né? Bate e reflete, então fica mais quente. E à noite, aquela areia esfriou rápido, então é muito frio. Entendeu a lógica? Ô, Saulo, pelas essas temperaturas serem baixas pra caramba, né? Por que não nevaria? Por que não neva assim? No deserto, Aham. porque não tem água. A neve ela é feita Não, a se partir da tivesse água. água. Eu sei que precisa de água, mas se tivesse, daria Nevaria. assim? Nevaria, ué. Se tivesse Nossa, água no Saulo, deserto, nevaria. areia com neve. Mas olha só, a gente está falando que no deserto não neva, mas dependendo da estação do ano, neva, tá? Porque o deserto. O deserto. inteiro, Saulo. Não, o deserto inteiro não, em algumas partes do deserto. Porque eu tenho que ter água disponível para isso, ok? Então tem algumas partes que sim. Chove, né? De dia, porque no deserto chove, só que não chove assim como chove aqui, né? A chuva é bem menor. E aí à noite acaba congelando aquilo, ok? Nevar não, mas congelar, congela. Aquele resíduo de água. Pode falar. Fala porque eu tenho que concluir, pessoal. Já são 9 horas e vocês têm outras aulas hoje. Pode falar. Só, no deserto de tarde fica como? Então, dependendo da temperatura, dependendo da hora, ô Pedro, vai estar muito quente ou pouco quente, tá? De manhã cedo vai estar fresco. Aí vai esquentando, 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 chega meio-dia, vai estar aquele calor insuportável. E aí depois vai resfriando, 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 até ficar bem frio à noite. Então depende muito da intensidade do sol e depende também de que estação do ano em que nós estamos falando. Então tudo depende da intensidade do sol em relação à estação do ano. Entendeu, Pedro? Aham, obrigado. De nada. Bom, vou pedir um favor para vocês, moçada.
vocês vão fazer o exercício para mim, o exercício final, que aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar na próxima aula. Anotem, por favor, do número 1 até o número 10 de novo, ok? Então, ficou o exercício da página 180, 181, 182. E manda para mim lá pelo Google Sala de Aula, tá? Quem quiser fazer os 20, porque aí do 10 em diante, a maioria é de marcar X. Pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Mas aí eu vou pedir só do 1 ao 10, que é mais, trabalha mais essa parte conceitual que a gente trabalhou hoje em aula, ok? Alguma dúvida? Saulo, é que página mesmo? Página 180, 181 e 182. O número, do número 1 ao número 10. Tranquilo. E lembrando, quem não fez o exercício que eu pedi na aula passada, é até hoje. Então faz, tira uma foto lá e posta no Google Sala de Aula, ok? Eu postei, só que eu não sei se vai dar pra corrigir pela foto. Não tem problema não, tá? Pode deixar que eu dou um jeitinho, ok? E aí, moçada, só para finalizar, vem falando um pouquinho sobre o que nós temos a ver com o efeito estufa e aquecimento global. Na realidade, a gente trabalhou sobre isso lá na escola no ano passado, quando falou sobre pegada ecológica, lembram? Que foi uma pessoa lá na escola, e aí numa apresentação ela começou a conversar com vocês sobre isso. Vocês até brincaram falando, quando ela perguntou quantas vezes vocês andam de avião? Aí vocês brincaram, o Nicolas anda direto, ele tem um jatinho particular, lembram disso? Vacilo, hein, Saulo? É vivo o livro! Isso, Mas é lembraram? helicóptero. Então, tá? A página, o João Lucas, é da 180 a 182. Ok? Então, naquela época, no ano passado, ela veio falar sobre a pegada ecológica. A pegada ecológica tem a ver com exatamente isso que eu falei. Quanto maior a nossa pegada ecológica, maior vai ser a quantidade de Foi aquelas três contribuição meninas, para né, que aquecimento vieram global. falar isso, não foi? Oi? Nós, Foi aquela que isso, você lembra? isso. a Elas hora mesmas. passou, eu nem percebi. E aí, o que eu vou fazer com vocês, moçada? Eu vou passar um trabalho para vocês no Google Sala de Aula relacionado à pegada ecológica. Vocês vão fazer pela internet. É muito legal. Tem um site, vocês vão entrar lá, fazer a pegada ecológica de vocês e mandar para mim o resultado, ok? Mas eu vou elaborar essa atividade e vou colocar Mas no mandar Google Sala de como, Aula até Saulo? amanhã. Oi? Mas mandar como? Eu vou explicar. Eu vou fazer um tutorial, um videozinho explicando como vocês vão fazer, combinado? É até que dia? Não, então, eu vou colocar lá no sala de aula, provavelmente amanhã, porque hoje eu tenho 3 aulas e hoje não vai dar tempo de fazer isso. Amanhã eu tenho uma aula só, aí eu tenho mais tempo. E aí eu vou colocar lá direitinho como fazer e vou dar um tempo para vocês, ok? Então, Moçada, mas eu vou ter que amanhã a parar. gente vai ter que entregar? Não, vou dar o prazo de uns 15 tá. dias vocês fazerem aí, relaxa, pô. A gente tá em casa, calma. Relaxa, meu parceiro, Estresse. relaxa. Aqui, eu vou parar de gravar, moçada, porque eu tenho que finalizar essa aula, porque vocês têm outra aula agora, ok? Beleza. Abraço. Ô, Saulo! Se cuidem.